Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos, aqui no Evangelho de Marcos, São Marcos capítulo de número 10, ao versículo de número 32, a palavra do Senhor disse, estava de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos, esses se admiravam e o seguiam, tomados de apressões. E Jesus, tornando a levar à parte, os 12 passou a revelar-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem está entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-los à morte e entregá-los aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Amém. Glória a Deus. Esse texto aqui, Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Aqui no versículo 32, a palavra nos relata que Jesus estava de caminho subindo para Jerusalém. O que me chamou a atenção aqui é que Jesus estava junto com seus discípulos a caminho para Jerusalém, só que diz aqui que quem ia adiante era Jesus. Jesus iam adiante dos seus discípulos. Observamos aqui que quando esses discípulos, e eu creio eu que recebeu este convite, ou Jesus comunicou a eles que iam para Jerusalém, e nesta caminhada para ir até Jerusalém, o texto aqui nos relata que os discípulos ficaram tomados de medo. Diz que eles tiveram medo. E eu não sei se você já passou alguma situação ou está passando alguma situação, vivendo um momento que a qual te deixou você com medo. Aqui disse o texto que Jesus estava diante dos discípulos. Quem ia diante nesta caminhada era Jesus. Os discípulos o seguiam e havia mais seguidores também, mas diz que esses discípulos ficaram tomados de pavor, de medo, mas estavam seguindo Jesus. Eu quero dizer para você também que nesta vida que nós estamos, de seguir a Cristo, de servir a Cristo, vai haver momentos também que muitas das vezes vamos ficar apreensivos, temerosos, com medo, apavorados, né? Vai haver momentos de dúvida, mas o mais importante que eu quero dizer para você, e também talvez te relembrar e te animar nesta manhã, é que Jesus é quem está adiante de nós, é Jesus quem está ao nosso lado, amém? Não somente adiante, mas Ele está conosco. Como ele disse no Evangelho de Mateus, no último capítulo, lá 28, quando ele diz, estarei convosco todos os dias, até o fim. Então, ele prometeu que estaria conosco até o fim. E aqui, diz que os discípulos estavam apreensivos, com medo. E Jesus, tornando a levar a parte aos 12, passou a revelar coisas que ele devia sobrevir. Então disse que naquele momento que Jesus viu que os discípulos estavam com medo, ele chamou eles à parte e começou a conversar com eles e revelar os acontecimentos que estavam por vir. E o que Jesus foi falando para esses discípulos, ele falou a respeito do que iria acontecer, seria da sua morte, o que iria acontecer em Jerusalém, o que iria acontecer quando os inimigos, vamos dizer assim, fosse
prender Jesus. E aí é onde que Jesus começa a relatar para eles que iriam os escribas, os sacerdotes, os principais sacerdotes, iriam prendê-lo, iriam entregar a morte aos gentios. Então, e falou: olha, eles vão cuspir, né? Vão escarnecer de mim, eles vão açoitar, ele vai me matar. E aí, isso falando a parte para os discípulos ali, o texto relata assim. Mas o mais glorioso, que na última parte do versículo 34, a última parte diz assim: depois de 3 dias ressuscitará. Era como Jesus estaria dizendo assim: olha, vocês com todo esse pavor, com todo este medo, com toda essa apreensão, com esse temor, não se preocupa, porque o resultado será espetacular, o resultado será surpreendente, o resultado será grande. Por quê? Porque ao 3º dia eu vou ressuscitar. Olha que glorioso. Jesus, vendo aquele momento que os discípulos estavam apavorados, Jesus também, com certeza, de repente deixou aparecer no rosto aquele um pouco de temor, vai saber, né? Porque Jesus era homem, foi homem 100%, é Deus 100%, mas como homem, nessa ida para Jerusalém, com certeza ele também deixou aparecer no seu rosto um semblante talvez de medo e alguma coisa também. Então os discípulos talvez teve esse medo, só que Jesus prosseguiu, Jesus continuou, e ao ver, percatar que os discípulos estavam temerosos, ele falou: olha, vai acontecer isso, vai me prender, vai me matar, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar, vai ser glorioso, a vitória vai ser grande. E eu quero dizer para você também nesta manhã, que por mais que você pode estar passando momentos terríveis, em diversas situações, mas se Jesus está contigo, se você está com Jesus, escuta, se você está com Jesus, a vitória é certa, a vitória será surpreendente, a vitória será assombrosa, será grandiosa, será majestosa, será grande, a vitória é grande. Aqui nós vemos que Jesus, no final do versículo 34, ele diz assim, queria matar ele, queria escarnecer, iria cuspir nele, iria açoitar ele, mas depois de 3 dias, iria ressuscitar. Ele falou: ó, vai acontecer tudo isso, mas não se preocupa, porque a vitória será muito maior, a tua vitória será muito grande, a nossa vitória será grande. Talvez você tenha passado momentos de humilhação, não é assim? Pessoas te humilham, né? Zombam de ti, escarnecem de ti, te joga do lado, não te considera, não te reconhece, não te dá honra, não faz nada. Olha o que fez com Jesus. Mas Jesus falou: não se preocupa com isso, porque eu ressuscitarei ao 3º dia, eu vou ressuscitar. É o mesmo que ocorre com nós hoje. E eu digo para você na palavra aqui, Deus dizendo para nós: se Jesus está conosco, se Ele está ao nosso lado, se Ele está na frente, por mais que haverá momentos de tristeza, momentos de pânico, mas a vitória é certa, a vitória é segura, amém? E aí nós vimos que no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha, temos de estar com os olhos postos em Cristo Jesus. Entende? Então Jesus estava diante dos discípulos, Jesus está adiante de nós.
Se nós somos os seguidores de Cristo, Ele deve estar adiante. E nós devemos colocar os nossos olhos em Cristo. Tira os olhos dos homens, tira os olhos de pastores, de pregadores, coloca os olhos em Jesus, que é o autor, que é o consumador da nossa fé. Foi Jesus quem morreu na cruz. Amém? Foi Jesus quem morreu na cruz. Não foi o homem, foi Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Foi Ele que morreu na cruz e mais ainda ressuscitou. Está à destra do Deus Pai. E Ele também está ao nosso lado, está conosco. E nós temos que colocar nossos olhos nele. E Jesus estando indo adiante, Ele quebrará as portas de bronze. É o que fala em Isaías 45. Eu irei adiante de vós, eu irei diante de ti. Entende? Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as portas de ferro, endireitarei os caminhos torcidos e descobrirei os tesouros escondidos. Esta é a palavra, esta é a promessa, esta é a razão, ou seria os resultados de caminhar com Deus. Amém? Que assim seja para mim e para você. Eu poderia citar aqui alguns testemunhos de momentos tenebrosos que já passamos, principalmente no campo missionário. Uma vez, por exemplo, ficamos detidos na Polícia Federal por momentos de confusão lá na Polícia Federal, mas ali Jesus está ao nosso lado e nos livrou. E aqui nós estamos. Que Deus te abençoe nesse dia.